Eu acho que quem fica milionário no Brasil é alguém que é abastecido com ódio, raiva ou uma obsessão e muito tesão, assim, por alguma coisa. Eu acho que essa pessoa fica rica. As outras pessoas, na minha opinião, elas têm muito mais dificuldade de atingir algum resultado muito diferente. Por quê? Porque se a gente for olhar sob a ótica de uma pirâmide financeira no Brasil ou no mundo, você sempre vai ver que no topo da pirâmide você tem poucas pessoas muito ricas e você tem uma base da pirâmide com muita gente que não tem um grande patrimônio. O que a gente enxerga numa pirâmide dessa? A gente vê que a minoria vai chegar num grande resultado. Mas a maioria pensa da mesma forma. Então, para essa pessoa ter um resultado diferente das outras, ela vai ter que fazer alguma coisa diferente das outras. E para ela fazer alguma coisa diferente das outras, ela vai ter que se fazer perguntas diferentes das outras. E ela vai ter que criar afirmações também diferentes das outras. Então, para mim, quem de alguma forma fica milionário é quem faz a segunda pergunta. A primeira pergunta é a que todo mundo faz. Agora, a segunda pergunta é a que pouca gente faz. Então, a segunda pergunta seria esse segundo grau de pensamento, mas talvez de uma forma menos filosófica e muito mais instintiva. Porque quando o Flávio falou do cara que sofre bullying ou tem algum pensamento diferente, eu também, as pessoas que eu conheço que são ricas, elas têm um probleminha, cara. Elas têm alguma coisinha diferente. Ela se veste diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela tem trejeitos diferentes e ela tem uma visão não convencional do mundo. Então, por exemplo, eu refleti muito nos últimos anos sobre saúde na minha vida. E eu tendo a pender um pouco mais para o lado de que a pessoa que fica milionária não é uma pessoa saudável em termos de corpo, em termos de saúde, em termos de médicos e hospitais. Porque eu atingi resultado financeiro, pelo menos, abrindo mão de boa parte da minha saúde. Vou escrever aqui, doente. Mas é mais ou menos isso. A pessoa chega de problema. Chega com falta de cabelo, acima do peso. Ela abriu mão de uma área para ganhar na outra. Exato, porque assim, a gente está falando sobre hábitos milionários, não é? Sim. Não estou falando sobre felicidade, por exemplo. Eu não estou falando sobre saúde, eu estou falando sobre dinheiro, pô. Sim. E quando eu falo de dinheiro, o que eu vejo? Eu vejo a pessoa trabalhando mais que todo mundo, na força do ódio, cara, querendo fazer alguma coisa diferente, ali no limite do que é possível e abdicando de todas as outras coisas. Então, quando eu vejo aqueles vídeos que falam que, cara, você precisa ter uma rotina matinal de entrada de 2, 3 horas de manhã, você precisa meditar, você precisa tomar banho de água gelada, né, no gelo, aí você precisa malhar mais 1 hora, aí você precisa ler mais 30 minutos de um livro, aí você precisa organizar toda a sua agenda, aí você precisa ir levantar a cada 30 minutos, tomar sua água na temperatura específica, fazer a sauna não sei como, ler um livro por semana, sabe assim? Não assiste televisão, você precisa fazer network e conhecer gente melhor do que você. Cara, eu fiquei rico sem fazer nada disso. Só que hoje eu faço quase tudo isso. Então, veja, não foi isso que me enriqueceu, não é isso que enriquece as pessoas. Sim. O Flávio não enriqueceu assim. O Flávio, aliás, escreveu mais livro do que leu, acho, né, Flávio, no começo da sua jornada, não é? Então, assim, eu não acho que essas coisas enriquecem. O que eu acho que enriquece é o seguinte, é você abdicar de quase tudo que as pessoas que hoje são ricas falam que você deveria fazer exatamente o contrário, porque elas não ficaram ricas fazendo isso. Elas ficaram ricas trabalhando igual um cavalo, sim, acordando cedo pra caramba, dormindo tarde. Elas não ficaram ricas abrindo mão do açúcar, não ficaram ricas abrindo mão da fritura. Elas não ficaram ricas, tendo uma rotina super saudável, sabe? Um final de semana super equilibrado. Eu trabalhei no final de semana, trabalhava madrugada, trabalhava de noite, trabalhava de dia, estudava todo o tempo. E foi assim que eu ganhei dinheiro. Então, assim, claro que se eu pudesse junto disso ter também uma saúde incrível, minha performance com certeza melhoraria. Só que eu vejo que a gente começa, talvez na vida, tendo uma responsabilidade, uma obrigação de trabalhar muito mais em horas do que no futuro. Por quê? Porque no futuro, se você for olhar para uma pessoa como um Flávio, que gerencia sei lá quantos milhares de colaboradores, uma decisão dele impacta de uma forma muito profunda a corporação dele. Então, uma decisão bem tomada tem muita escala. No passado, talvez a força abraçal, a repetição da quantidade de tentativas, de execuções, de vendas, era muito mais relevante do que algo muito estratégico. Então, no começo, a gente precisa de muito mais horas de execução e trabalho duro, e no futuro, a gente precisa de muito mais trabalho intelectual, que escala muito mais. Então, no final das contas, trabalho igual um cavalo. Então, querer comparar um cara que está na fase já intelectual com um cara que está no início é o grande erro que você citou no início. Esse é o grande erro. E eu acho que vale eu conectar com o que você está falando.
essa questão da saúde. Eu acabei de perder 40 quilos agora, não é? Com 53 Vocês anos de estão vendo idade. só meio Flávio, entendeu? Vocês olharam, acharam Exato. estranho. Não chega a ser meio, porque eu tinha 127, então... Né? Agora. Sobrou 2/3. 2/3, exatamente. Mas é que se somar o que você ganhou de massa magra, talvez você perdeu de gordura meio Flávio. Pode ser. Então, cara, essa minha jornada de emagrecimento foi nos últimos 2 anos e meio a 3 anos. Sim. Não é? Então, significa que eu cheguei gordo aos 50. Então, vamos entender como pôde isso acontecer na vida de um cara esclarecido, de um cara e tal. Primeiro, tem uma questão que não depende de mim, foi genético. Minha saúde foi maravilhosa sempre. Isso é um absurdo. Perfeito. Porque apesar Apesar de do meu relaxamento, apesar da minha falta de capacidade de gerenciar o meu corpo, a minha saúde sempre foi muito boa. Então, assim, eu fui favorecido pela minha genética. Não é? Segundo ponto, minha autoestima também foi muito boa. Acho que minha autoestima, ela sobreviveu a eu ter 127 quilos, botar uma calça tamanho 54 e entrar numa loja e a maioria delas não ter o tamanho da minha bunda. Não é? Então, ou seja, eu também tinha uma autoestima. Então, a combinação de autoestima alta com saúde boa, eu acho que me acomodou. Agora, será que foi só isso? Pensa o seguinte, como é que alguém que gastava 4 horas e meia por dia no trânsito ia conseguir fazer 1 hora de academia? Porque essa era a minha realidade, não tinha como, cara. Eu saía às 5 horas da manhã, eu saía da minha casa às 5 horas da manhã para pegar um ônibus 5h15, eu andava 15 minutos para pegar um ônibus 5h15 para conseguir chegar às 7h45, 7h30 lá no trabalho, porque 8 horas em ponto não podia atrasar, tinha uma reunião. Então, para quem vem da periferia, que é o meu caso, cara, como é que eu ia fazer? Que horas eu ia fazer a minha banheira de gelo ali? 3 da manhã? Em Realengo. Em Realengo. Mas ia ser até bom, né? Ia ser até bom, né? Lá é cacete. calor, né? Mas assim, aí eu chegava que horas? Meu irmão, eu chegava em casa 11h30 da noite. Por quê? Porque se eu saísse 6, 7 horas da noite, eu levava 3 horas para chegar em casa. Então eu trabalhava até 9h30 da noite para ir embora, para chegar em casa às 11 horas, às vezes 11h30. Entendeu? E aí eu ia comer alguma coisa para dormir meio-dia para acordar 5 horas da manhã. Então, essa é a rotina de muita gente. Aí eu falo o seguinte, muita gente prega equilíbrio, né? Porque essa galera que fala, acorda cedo, vai fazer isso, ter aquela vida equilibrada. Eu não acredito em equilíbrio. É tipo estabilidade. Para mim, estabilidade é equilíbrio. Porque a gente é pai, a gente é irmão, a gente é marido, a gente é amigo, a gente é chefe, a gente tem tantos papéis na nossa vida e tem só 24 horas. Então, a gente sempre vai ter que optar por algo em detrimento de outra coisa. Num casal, o casal sempre vai estar... Qual é a nossa prioridade este ano? Porque alguma coisa será prioridade e outra deixará de ser prioridade. Sim. Em outras palavras, não existe equilíbrio. Quem quiser uma vida equilibrada vai se frustrar. Porque não vai conseguir, vai decepcionar a mulher. Ele vai chegar para a mulher e falar assim, todo dia eu vou chegar em casa às 7 horas pra gente assistir um filminho, estar junto e dormir juntinho, de conchinha. E aí vai chegar 1 dia, 2 dias, e não vai chegar. A mulher vai ficar decepcionada. Por quê? Porque não deu. Teve um cliente, teve um problema no servidor, teve um caos, teve um problema para resolver. Então, ou seja, quem espera equilíbrio vai se decepcionar. O que eu acredito que existe é conciliação. Conciliação é um acordo. O acordo é o seguinte, olha, nós vamos sacrificar isso aqui hoje para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Aí sim, tu tem uma mulher, um filho, uma família focada em sacrificar alguma coisa para conseguir outra. Isso não é equilíbrio. Então o sucesso também vem do desequilíbrio. Para você ter sucesso, você vai ter que provocar algum desequilíbrio para que você alcance alguma coisa. Porque no equilíbrio, na boa, tu não vai conseguir não. Então vai ter que ser uma superação, vai ter que ser um trabalho extra, vai ter que ser uma ideia genial que tu teve às 3 horas da manhã, vai ter que ser, sabe, um insight que você teve com a tua equipe, a equipe unida trabalhando. Ou seja, você precisa provocar um desequilíbrio na tua vida para alcançar alguma coisa. Você gastar 4 horas e meia no trânsito é um desequilíbrio. Então, acho que isso desmonta muito isso que o Thiago está defendendo, eu concordo com ele, desmonta muito esse mundo ideal
do equilíbrio, que pode, inclusive, frustrar quem assiste isso, porque, cara, é inatingível. É inatingível, né? Cara, eu tomei a liberdade, eu pedi pro meu time escrever, porque meu time conhece a minha vida, né? Cara, escreva uns hábitos do meu passado. Cara, tudo que eu já falei em vídeo na minha vida de quais eram os meus hábitos Antes de ficar rico. antes de ficar rico. Cara, eu tô com eles todos escritos aqui. Então Por talvez favor. quem assistir Deixa eu aqui só vai se fazer uma identificar. defesa da saúde, Aham. porque eu falo sobre saúde, né? Então eu tenho que me posicionar aqui contra isso. Eu concordo com vocês, até porque a gente viveu esse desequilíbrio. Eu sempre falo isso aqui, Fizemos o o acordo sucesso lá atrás. depende... Que acordo? O acordo de, cara, a gente vai morar no PNR, Vamos- casa velha, exatamente. mofando, Isso é não um vai ter desequilíbrio. móveis. Total. Isso é juntar dinheiro. A gente, não sei pra quem não sabe, a gente tinha uma casa gigante do PNR, porque a casa do Exército são grandes pra família grande, e a gente só tinha móvel num quarto e na cozinha. E nenhum outro móvel. A gente não recebia ninguém em casa. Mas, enfim, só a defesa, não é nem a defesa do equilíbrio, porque eu também concordo com vocês. Eu acho que o sucesso vem do desequilíbrio. Mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente tá abrindo mão e fazer trocas inteligentes. Então, nem sempre, não precisa ser assim, ó, 10 anos, igual o Thiago vai descrever ali os hábitos dele, porque eu sei, porque eu conheço a história, de desequilíbrios, onde você só comia esfirra e pizza e dormia às 2 da manhã, né? Porque eu conheço a história, vai ter algo Já desse tá se tipo, protegendo. entendeu? Mas, e eu acho também O cara que a vai gente lá tem em casa, esfirra e pizza. eu acho que tem também o time, né? O momento que o jovem, por exemplo, ele pode abrir mão de muita coisa, porque ele tem um crédito. A juventude dá um crédito. Então, depois que a gente passa dos 35, 40, a gente já tem coisas que a gente já não consegue mais abrir mão. Por isso que é tão bom vocês se esforçarem. Eu sei que tem muitos jovens que assistem a gente, desde né, 20 e poucos anos, que é para quando você se esforçar, trabalhar de verdade. Porque aí trabalhar muito, né? Abrir mão de horas de sono, abrir mão de talvez uma alimentação saudável e escolher um desses pilares que a gente fala, o sono, alimentação, hidratação, alguma dessas coisas para você segurar. Então, uma dessas coisas você segura, os outros você abre mão. E assim você pode também fazer um rodízio. Essa é uma das coisas que eu e o Bruno a gente sempre fez. Apesar da gente viver no desequilíbrio, de ter trabalhado muito, a gente, por exemplo, sempre se exercitou. E isso hoje nos dá um cashback que talvez vocês estão correndo atrás agora, entendeu? E eu acredito muito no desequilíbrio, eu concordo com vocês e tudo Olha mais. só, com a cabeça que eu tenho hoje, porque para reforçar e já deixar ele falar dos hábitos dele aqui, que eu tô curioso aqui, deve ter muita pizza, muito McDonald's. Não, exatamente. a pizza eu sei que tem. Exato. Que eu peguei essa Se eu fase. pudesse voltar atrás, eu mudaria? Com a cabeça que eu tenho hoje, porque é fácil falar com a cabeça que eu Sim, tenho hoje. óbvio. E também com as Eu não moraria longe. Você tem ideia? Essa história de morar longe é tão sério. Sim, isso Primeiro é eu morei real. longe porque eu não tinha alternativa, que era na periferia. Tudo bem. Só que é o seguinte, cara. Rapidinho eu fiquei rico. Eu fiz o primeiro milhão em 1995. Quando Eu um tinha- milhão valia muita coisa. Quando o né? milhão era de dólar. Ainda valia milhão, né? É verdade, era de dólar. Era de dólar. É. Naquela Milhão de reais época era era um milhão de milhão, dólares. era 1 para 1. E eu tinha Caraca. 23 anos. Ou seja, eu fiz a travessia da pobreza para o primeiro milhão assim, muito rápido. Aí tu fala, bom, aí tu chegou no primeiro milhão, aí você organizou a tua vida. Não, eu fui morar na Barra da Tijuca e trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Ainda gastavam 2 Eu horas gastava pra 2 chegar. horas para chegar. Aham. Porque eu pensava, antes eu ia na Avenida Brasil, no ônibus lotado. Agora eu vou dirigindo um carro importado, Vendo Vendo o o mar. litoral do Rio. vendo o litoral. E para mim isso foi uma decisão errada, na minha opinião, que eu tomei. Eu deveria ter morado em Botafogo, se eu trabalhava no centro. Em Botafogo eu pegava o metrô rapidinho, em 5 minutos estava no trabalho. E é bonito também. E é bonito. E eu iria ganhar 4 horas do meu dia. O que eu faria nessas 4 horas do meu dia? Eu me exercitaria, etc. E tal. Então, você percebe que, agora, naquele momento, com 23 anos de idade, um novo rico no Rio de Janeiro, eu fui morar no lugar dos emergentes, onde moram os emergentes do Rio, na Barra da Tijuca. Então, na minha opinião, é uma decisão que não me levou. Agora, eu não tinha na cabeça a prioridade de cuidar da minha saúde. Se eu tivesse, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria mudado e feito isso daí. É que você Aí tinha eu já 23 anos também. Tinha né? 23 anos, é. Morar perto do trabalho. Morar então perto seria do isso. trabalho tem muito valor. Tem muito valor. Morar Muito valor. perto do trabalho tem muito valor. Assim, só também para não parecer que eu sou maluco contra a saúde, né? Assim,
Uma parte grande também de eu não ter cuidado da minha saúde também foi o desconhecimento. Foi. Porque eu acho que tem a imagino. saúde da performance, que é, não, agora eu vou malhar e etc. E é aquela saúde que é você, às vezes, fazer umas boas escolhas. Você trocar, às vezes, uma comida por outra, sabe? Você não precisa se arregaçar também para isso. Eu teria... Por isso que eu falei. Por isso que eu falei, deixa eu... Peraí. Peraí também, né?